Aqui é o professor Edgar de Língua Portuguesa. Eu vou explicar para vocês os exercícios das páginas 6 e 7 da apostila para que vocês possam realizá-los. Tudo bem? Então, o exercício da página 6 é o explorando o texto. E que texto que você tem que explorar para responder as perguntas? O texto anterior do Luiz Fernando Veríssimo, é aquele texto do vendedor, né? E do cliente que não sabe bem o que quer. Então, o texto, ele antecede as questões e você pode ler o texto novamente, embora nós tenhamos feito a leitura juntos, né, na aula presencial. Aliás, a respeito da aula presencial, eu gostaria de pedir a presença de vocês no dia de hoje, porque semana passada nós tivemos apenas um aluno e é muito importante que vocês estejam na aula, que será às 11 horas via Google Meet. Bom, deixando isso de lado, vamos agora para o que interessa. A pergunta 1 do Explorando o Texto diz assim: que personagens estão envolvidas na situação de comunicação apresentada no texto? Ora, só temos duas personagens. São um vendedor e um comprador. Dito isto, essas são as respostas da questão 1. Questão 2. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldades para realizar a compra? Ora, nós não estamos falando de comunicação. Se você fizer a leitura do texto, vai perceber porque ele não se lembra do nome daquilo que quer comprar. É por isso que há a dificuldade de comunicação. Quando não nos lembramos do que queremos dizer, a comunicação fica comprometida. Questão 3. Diante da dificuldade em se lembrar da palavra, o comprador tenta uma alternativa para conseguir transmitir sua mensagem. Indique como ele procede e transcreva ou copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, diante da dificuldade, a alternativa que ele tenta é descrever o objeto. Essa é a alternativa. Uma parte ou um trecho do texto que comprova isso é quando ele diz, abre aspas, isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Fecha aspas. Questão 4. Como o vendedor procura ajudar o seu interlocutor? Lembrando que o interlocutor é aquele com quem ele fala. Se você viu o vídeo da aula anterior, você vai perceber que há uma definição do que é interlocutor, emissor, etc. Inclusive, o vídeo explica 6 objetos importantes para que a linguagem ocorra. Então, como o vendedor procura ajudar o seu interlocutor ou comprador? O vendedor sugere que o comprador desenhe o que deseja comprar. Então, ele sugere que ele desenhe. Segunda parte da pergunta: por que o comprador não aceita a sugestão? Porque julga que não é bom em desenho. Por isso que ele não aceita a sugestão. Pergunta 5. Nessa situação de comunicação, que está no texto, indique qual das personagens usa uma linguagem mais informal, o vendedor ou o comprador. E por que você acha que isso acontece? Então vamos lá. O comprador usa uma linguagem mais informal. Por quê? Porque o vendedor, como ele está numa situação profissional, ele é mais educado e objetivo. Já o comprador, ele encontra-se naquela situação de ansiedade,
e falar de uma maneira mais espontânea, que revela o lado emocional dele. Então, a linguagem mais informal é por parte do comprador. O vendedor é a linguagem mais formal, mais profissional. Questão 6. Leia os trechos a seguir, observando as palavras em destaque. Então, você vai ler esse texto que está entre aspas, os dois trechos, e observar as palavras em destaque, tá? Com cores diferentes. Responda, por que nesses trechos são usados tantos artigos ao mesmo tempo? Isso se chama artigo, essas palavras em destaque. Por que são usados? Porque quem fala não sabe exatamente se a palavra que nomeia o objeto é masculina ou feminina. Por isso que ele usa tantos artigos. Então, enquanto faz tentativas de acertar o nome do objeto, ele acaba empregando artigo masculino ou artigo feminino a, porque ele não sabe se a palavra é masculina ou feminina. E é para isso que serve o artigo, para destacar se uma palavra é masculina ou feminina. Correto? 7. Encontre no texto outras palavras, que as personagens usaram por não conseguir nomear o alfinete de segurança. Ora, nós temos as seguintes palavras: isso, coisa, raio, negócio e instrumento. Todas essas palavras foram usadas porque a personagem não sabia nomear ou dar nome para o objeto que era um alfinete de segurança. E a última questão: essas palavras conseguiram definir o objeto? Sim ou não, e por quê? Resposta: não. Porque tem significado muito amplo quando você fala nessas palavras aí. Por exemplo, isso, coisa, raio, negócio, pode significar muita coisa. Então, ela não definiu exatamente o objeto. Então, essas são as explicações das páginas 6 e 7, pessoal. Bons estudos, façam as atividades e enviem por foto. E não se esqueçam, escreva a caneta, para mim é melhor. Tudo bem? Tchau, tchau.